A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na santa palavra dele. Amém? Glórias a Deus. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também o seu comentário, compartilhe também com seus amigos. E hoje, meus irmãos, eu trago para a nossa meditação um salmo muito conhecido, mas que vale a pena, nós meditarmos nele mais uma vez, aleluias, que é o salmo de número 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. E nessa hora eu lhe peço, Pai, sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com esse salmo maravilhoso, onde aqui o salmista traz, pelo Espírito Santo, uma grande verdade para o meu coração e para o seu. Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluias. Quer dizer, conforme o conselho dos ímpios. É uma reflexão para a minha vida, para a sua vida. Será que nós temos vivido conforme o conselho dos ímpios ou conforme a palavra de Deus? Para que eu e você tenhamos uma vida próspera aqui neste mundo, uma vida abençoada, uma vida de paz, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e não andarmos conforme o conselho dos ímpios, conforme o mundo orienta, conforme as coisas vão acontecendo aí secularmente falando. Nós precisamos sermos atentos, estarmos atentos à palavra do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus me orienta é que deve ser o quê? A minha regra de vida, o meu padrão de vida. Aqui diz, olha, nem se detém, quer dizer, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Infelizmente, irmãos, a gente sabe que muitos servos de Deus, ainda compartilham de roda de escarnecedores, ainda gostam, de se assentar ali, olha, onde tem várias pessoas falando bobagens, rindo de coisas, coisas que desagradam a Deus, participando ali, desse manjar, onde pecadores estão reunidos para jogar a conversa fora. Então, meu irmão, minha irmã, isso é algo que a gente precisa estar atento, Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes sim são os bem-aventurados, os mais que felizes. E aí diz, olha, antes essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite, né? Aleluias, né? Então ele conhece a lei, ele conhece a palavra de Deus e ali ele fica refletindo nela, meditando nela, né? Se lembrando dela. Para quê? Para não pecar contra Deus. Aí você vai dizer: "Ah, mas, né, aí a gente não peca?" Pecamos, irmãos. Nós somos pecadores, né? Mas a gente vai estar o quê? Lutando para não pecar. Uma coisa é você lutar, né, para você não cometer determinado erro, e outra coisa é você se acostumar com ele e viver nele, mergulhado nele, né? Uma coisa é você sujar o seu pé ali, olha, sem querer, de repente num barro. Outra coisa é você mergulhar naquele barro. Então, meu irmão, minha irmã, para que a gente tenha uma vida bem-aventurada, né, uma vida conforme Deus quer, a gente tem que estar, né, sempre, aleluias, né, meditando na palavra de Deus, tendo, né, o Senhor como nosso conselheiro e não o mundo, né, como nosso conselheiro. Aí aquele que medita na lei do Senhor, que anda conforme a lei do Senhor, olha só o versículo 3: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, aleluias, prosperará. Olha que promessa, né, grandiosa para a vida daquele que anda segundo Deus, segundo a palavra de Deus, né? Vai ser como uma árvore. Você já viu árvore, né, plantada junto a ribeiros de águas? Quão linda ela é, as suas folhas não caem. Hoje mesmo eu peguei um transporte, um Uber, né, onde o motorista conversando comigo falava que ele tem uma árvore, né, uma jabuticabeira no quintal dele. E a gente sabe, né, que quando chega o inverno, as folhas das árvores caem para que elas, principalmente no inverno seco, né, para que elas então sobrevivam, né, é necessário que as folhas caiam. Deus é perfeito em tudo. Mas aí ele disse que a jabuticabeira do quintal dele não caíram as folhas dela nesse inverno. E ela frutificou o tempo todo, durante todo o inverno. E aí o que ele entendeu? Que é porque ele estava constantemente dando água a ela, né? Diz ele que lavava a varanda e aquela água da varanda escorria ali e ia até a jabuticabeira. E quando ele entendeu que era por causa dessa água, ele mesmo começou a dar mais água a essa jabuticabeira e ela frutificou o tempo todo e as suas folhas não caíram. Então é assim que é a árvore plantada junto a ribeiros de águas, irmãos. E é assim a vida daquele que anda segundo a lei do Senhor. Aleluias! Vai ficar sempre produzindo frutos, frutos maravilhosos para o reino de Deus. Vai ter uma vida próspera, né? E aqui diz, olha, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra de vitória para a sua vida nessa noite, né? Obedeça a palavra de Deus, ande firmado na palavra do Senhor, ouvindo os conselhos de Deus para a sua vida, para que você tenha uma vida mansa, né? Uma vida de paz aqui nessa terra, para que você seja bem-aventurado e para que você frutifique, assim como uma árvore, né? Que é plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Glórias a Deus por tudo. E nessa hora eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de meditarmos aqui na palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, que nós estejamos sempre meditando nela, Pai. Que a gente, meu Deus, não saia para um lado nem para outro, que nós andemos nos caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, dai-nos uma noite de paz, abençoa a nossa família, guarda-nos do mal.
Ó Deus, muito obrigado por cada livramento, por cada providência, Pai, que o Senhor tem tomado a nosso favor. Pai amado, eu lhe peço por todos os ouvintes que o Senhor contemple a necessidade de cada um, que o Senhor, oh meu Deus, visite, Pai, aquele coração que se encontra, meu Deus, nessa hora, sem esperança, que haja uma renovação de fé, de esperança nos corações. Visita também aqueles que se encontram enfermos, que se encontram nos hospitais, ou até mesmo num leito na sua casa, Pai, que haja cura nessa noite. Visita aqueles que se encontram encarcerados, meu Deus, nas prisões, aqueles que se encontram morando em asilos, em orfanatos, Pai, nas clínicas de recuperação, que haja, meu Deus, libertação, que haja cura, salvação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade. Entrego esse canal mais uma vez em tuas mãos, a minha vida, a minha família. Te peço a sua bênção sobre nós, que o Senhor continue me dando força para perseverar nessa obra. Pai, sabedoria do alto para transmitir a tua palavra. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.